24 de dezembro, a Trindade nos fez nação santa. Vemos 1 Pedro capítulo 2, versos 6 em diante. Por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos ver aqui Apocalipse também. Veja que Apocalipse fala da Trindade, né? Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, falando sobre o Espírito Santo, a plenitude dele, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Percebeu a Trindade mencionada? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. É muito revelador esses primeiros 7 versos do capítulo 1 de Apocalipse. A Trindade é mencionada aí. Não só que elas estão agindo em função do ser humano, mas qual a função de cada um? Eles são unidos, cada um com uma função. É por isso que Jesus é chamado de filho, não que ele seja inferior, mas ele se submeteu ao Pai, vindo dar a sua vida, não usando os seus atributos de Deus, se tornou humano para viver a situação humana, sem pecado, como na mesma condição de Adão, antes do pecado, mostrando que não era necessário Adão ter pecado, e Paulo chama ele de segundo Adão. É muito lindo isso, né? Então, as linhas iniciais do Apocalipse indicam ao leitor que este livro se concentra na missão de Deus. João revela nos primeiros versos que Jesus é a fonte e o ponto central do livro do Apocalipse. Apocalipse 1, 4 e 5 diz que ele se refere aos 3 membros da Trindade ou da divindade.
que trabalham unidos para salvar os seres humanos. O Pai é o ser eterno, que é, que era e que há de vir. O Espírito Santo, que atuava poderosamente entre as igrejas do primeiro século, é mencionado como se fosse 7 espíritos. 7 é o número de perfeição, de amplitude, de algo perfeito, e também mostrando aí um atributo dele, que é a onipresença, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, o que não foi feito por Jesus quando estava aqui. Quando ele estava na Galileia, ele não estava em Jerusalém. Quando ele estava em Jerusalém, não estava em Samaria, né? Porque ele não usou a onipresença dele. Ele abriu mão da onipresença dele, da onipotência e onisciência. Então, Jesus, por outro lado, é lembrado como a fiel testemunha. Veja, os 3, né? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o proprietário legal desse planeta. A tentativa de Satanás de usar a terra para estabelecer seu reino está arruinada. Além da vitória de Deus sobre Satanás, o sangue derramado do Criador lava nossa culpa e vergonha. Basta a gente querer, de todo o coração. A salvação oferece uma posição nova e honrosa, pois a imagem de Deus é restaurada em nós. Os redimidos se tornam realeza, reis, porque são consanguíneos com o Rei do Universo, por meio do sangue derramado de Jesus Cristo. Então, como membros da família real, nos unimos à missão da família real na salvação de outros seres humanos. Isso nos torna sacerdotes. Cristo constituiu sua igreja como um reino de sacerdotes e seus membros como sacerdotes. O ser membro do reino é ser um sacerdote. Em Apocalipse 1:7 encontramos a urgência da missão. Jesus está vindo e as nações se lamentarão, pois estarão perdidas. Deus anseia por aqueles que estão afastados deles. Eles estão afastados de Deus, de Jesus. E o livro do Apocalipse começa com a missão de Deus pelos seres humanos. Então você vê que Deus, o Pai, revela através de Jesus Cristo as profecias do tempo do fim, e o Espírito Santo convence cada pessoa do pecado, da justiça e do juízo para serem salvos. Os 3 trabalhando juntos. Deus nos criou, depois Ele nos redimiu a um custo incrível, oferecendo o seu Filho. Porque essa verdade deve nos dar esperança, independente de nossa salvação atual, de nossa situação atual. Há esperança para todos nós.